Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos chegando aqui, sábado 18 de setembro de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Vamos à Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão. De todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, já nos é muito conhecido, chamada parábola do semeador. Aqui nós estamos, é claro, em São Lucas, e ele faz mais resumido. Ele não se preocupa com alguns detalhes como os outros evangelistas. Ele vai direto ao ponto. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Então é propício a gente dedicar a meditação a esse Evangelho justamente sobre a Palavra de Deus. E aliás, São Lucas mostra justamente que a semente é a Palavra de Deus. É o único que vai nos dizer isso na parábola do semeador. A Palavra de Deus é uma semente. E ela, sendo semeada, pode cair em diversos terrenos, ou seja, em diversos corações. E é preciso saber que nem sempre a semente cai em bom terreno. Talvez até pensarmos, nem sempre o nosso coração é bom terreno para a semente da palavra de Deus. Agora, a palavra semeada só frutifica quando encontra de fato um coração que acolha e ofereça condições para brotar e para produzir frutos. Este texto do Evangelho também deve nos levar a ter consciência de que, independente do terreno, nós precisamos continuar semeando
a palavra. E do mesmo modo, precisamos deixar que essa palavra seja semeada em nosso coração. Saber que existem várias condições: beira do caminho, pedregoso, espinhoso, e que a colheita não terá aquele sucesso que a gente pensava que poderia ter, mas não desistir. Bom, mas vamos um pouquinho parar aqui nesses 3 terrenos negativos, vamos assim dizer, e meditar sobre eles. À beira do caminho é um coração endurecido, um coração inquieto e perturbado. Ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. A pessoa vive sem fé, sem render de fato a Jesus. Essa semente, vai explicar Jesus, foi roubada pelo diabo. O segundo são as pedras. O coração, então, é um coração superficial. Até responde imediatamente a essa palavra, mas é de forma irrefletida. É uma decisão baseada na emoção. Fogo de palha. Ouve a pregação, fica encantado, participa disso e daquilo, mas depois não tem condições de criar raízes. Há uma adesão, mas não há uma conversão. Essa semente, ela foi roubada pelos propósitos, pelas propostas da carne, e então se perde. O terceiro são os espinhos, o terreno espinheiro, de espinheiros. É um coração ocupado, um coração disputado e concorrido. E esse coração dá atenção para outras coisas, para outras realidades. E por isso, sufocado pela concorrência das coisas do mundo, a palavra não pode brotar. As coisas do mundo falam mais alto do que a palavra de Deus. O Papa Francisco nos alertou já há algum tempo sobre isso, chamando essa atitude de mundanismo. Um pé em Deus e um pé no mundo. Ou de cá de Deus, mas olhando pela janela o mundo e arrependido de não estar lá. Então, essa palavra é sufocada pela fascinação das riquezas ou pelos deleites da vida. E ela foi roubada, a semente roubada pelas coisas do mundo. Então nós tivemos 3 terrenos: beira do caminho, um coração endurecido; caminho pedregoso, terreno pedregoso, um coração superficial; terreno espinhoso, um coração ocupado. Destes, então, cada um roubou. Do beira do caminho, o diabo roubou. Da pedra, os desejos da carne do mundo, né? E do espinhoso, as coisas do mundo, a riqueza e etc. Jesus fala da terra boa, do terreno bom. Aí sim tem um coração frutífero. Esse coração frutífero retém a palavra e ela frutifica pela perseverança. Então, o apelo que este evangelho nos faz é que é preciso ter um coração capaz de dar fruto, um coração que seja terra boa. A condição para isso, ouvir, acolher e fazer frutificar a semente da palavra de Deus. Mas a advertência é que existem 3 inimigos do cristão: o diabo, a carne
e o mundo. E eles podem roubar a semente da palavra de Deus em nós. Vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura de nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Na presença de Deus nos colocamos. Invocamos o Espírito Santo. Você pode acender uma vela, pedir a luz, o fogo e a unção do alto. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Olhe hoje para dentro do seu coração e perceba qual ou quais terrenos tem dominado. Terceiro passo, o treinamento. Faça uma oração do coração, aquela oração mental que você vai repetindo, que você vai entregando em Deus. E vai pedindo ao Senhor para que prepare o seu coração, como o agricultor prepara a terra, arando, adubando, para que a semente possa produzir bons frutos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.